Pergunte ao professor, um oferecimento da Escola Bíblica Dominical da Igreja Presbiteriana UB6, Classe Samuel, uma abordagem direta sobre questões teológicas e da vida cristã. Olá, irmãos. Esse é o quadro Pergunte ao Professor e eu sou o pastor Evan Gouveia. A pergunta que nos foi feita foi: afinal, existe maldição hereditária? Bem, irmãos, após o pecado do ser humano, Deus disse: maldita é a terra por tua causa, lá em Gênesis 3,17. Isso significa que vivemos num mundo amaldiçoado. Mas qual é a extensão dessa maldição? No segundo mandamento, há uma ameaça de maldição que parece se estender até por 4 gerações. Olhe só, Êxodo 20, versículo 5. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Será que, portanto, existem maldições hereditárias? Será que certas atitudes das pessoas podem atrair maldição para si e para seus descendentes? Será que um descendente que nada tem a ver com atitudes praticadas por seus antepassados pode se ver afetado por alguma maldição decorrente daquelas atitudes? Para muitas pessoas, a resposta para essas perguntas é sim. Essas pessoas acreditam que doenças, vícios e certos tipos de comportamento se devem a maldições familiares que precisam ser quebradas. Elas creem que problemas como alcoolismo, depressão, nervosismo, pornografia, adultério, divórcios, diabetes, câncer, pobreza, alergia até, doenças do coração, problemas de visão, perturbações mentais e emocionais, abusos sexuais, até alguns acreditam que obesidade e muitos outros problemas, vícios e dificuldades acontecem porque algum antepassado viveu aquela situação ou praticou aquele pecado e transmitiu tal pecado ou maldição a um descendente. Dizem que mesmo que uma pessoa se converta a Cristo, ela pode continuar amaldiçoada e por isso ela precisa passar por uma experiência de, como chamam, quebra de maldições. Alguns, até crentes, sustentam que para quebrar maldições, basta fazer uma oração repreendendo todos os espíritos malignos que então eles estão agindo na vida da pessoa, deixarão de agir naquele problema. Outros dizem que é preciso identificar os pecados cometidos pelos antepassados e pedir perdão por eles. Outros fazem cerimônias escrevendo os pecados em papeizinhos e queimam em fogueiras como se estivesse queimando os pecados e as maldições antigas. Nós precisamos parar um pouco para entender de onde vem a maldição e como ela pode ser quebrada. Qual é a origem da maldição? O primeiro pensamento que nos vem é que maldição é uma arma do diabo porque o diabo está interessado em nos fazer mal. Mas se eu te disser que a maldição não é um instrumento do diabo, mas sim de Deus. Sim, a maldição, irmãos, é um instrumento divino e, na verdade, faz parte de sua atividade julgadora. Em Deuteronômio 11:26, Deus nos diz: eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção quando cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos ordeno. A maldição se não cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus. A Bíblia não diz que a bênção é de Deus e a maldição é do diabo. Tanto bênção quanto a maldição são prerrogativas divinas. A maldição está estritamente ligada à desobediência e a bênção à obediência. Isso já havia sido dito em Êxodo 20, versículos 5 e 6, em que Deus é chamado de Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que o aborrecem. Mas, por outro lado, faz misericórdia até 1000 gerações daqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Então,
A maldição é uma decorrência da desobediência da lei de Deus, ou, para simplificarmos, do pecado. É preciso, portanto, reconhecer que a maldição pode ser uma realidade na vida dos homens. De certo modo, a terra inteira está amaldiçoada, pois, como nós já dissemos, quando o homem pecou, Deus decretou: maldita a terra por tua causa, lá em Gênesis 3,17. Por essa razão, a terra é um lugar difícil para o ser humano. Certas coisas fogem do controle e no campo onde se semeia trigo pode nascer também cardos e abrolhos. E as maldições hereditárias? No caso de maldições pessoais, precisamos entender que, via de regra, cada pessoa é responsável por seus próprios atos. Embora no segundo mandamento, que alerta contra a idolatria, esteja incluída uma pessoa de maldição até a 4ª geração, é preciso lembrar que este é um caso específico. A idolatria é, entre todos os pecados, o mais odioso pecado humano diante de Deus. Mas é evidente que a maldição só tem prosseguimento se as próximas gerações também forem idólatras, no caso da idolatria. Deus deixou claro que sua maldição está posta sobre os que o desobedecem. Nesse sentido, irmãos, Deus não costuma punir os filhos pelos pecados dos pais. Israel tinha um provérbio que dizia o seguinte: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos é que se embotaram. Está lá em Ezequiel 18:2. Se fosse hoje, nós diríamos assim: os pais comeram chocolate e os dentes dos filhos ficaram cariados. Mas Deus disse que as coisas não funcionam assim. Em Ezequiel 18, 3 e 4, Deus responde: tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, jamais direis este provérbio em Israel: eis que todas as almas são minhas, como a alma do pai, também a alma do filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. E conclui no versículo 20: a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso cairá sobre ele. Percebemos que os discípulos de Jesus acreditavam naquele provérbio antigo, pois tem um momento lá que, quando viram o cego de nascença, perguntaram a Jesus, lá em João 9:2, mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Parece que os discípulos acreditavam em uma espécie de maldição hereditária, mas Jesus corrigiu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifeste nele as obras de Deus. João 9:3. Jesus disse que a cegueira daquele homem não era em razão de algum pecado, não era uma maldição hereditária, mas por causa de um propósito soberano de Deus. Por isso, apesar de sabermos que maldições existem, não devemos tentar identificar todas as doenças ou males como maldições por causa dos pecados particulares anteriores de algum antepassado nosso. Antes, devemos entender que existe uma maldição generalizada posta sobre a terra por causa do primeiro pecado e maldições particulares atraídas por conduta imprópria, ou seja, por motivo pessoal. No próximo áudio eu vou falar como essas maldições podem ser quebradas. Até lá!